Pregador mostra Jesus em toda a Bíblia. Que é o nosso Salvador, chamado Jesus Cristo. Dizer que quando você olha para a Bíblia, minha irmã, quando você olha para a Bíblia, meu irmão, você vê Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Se você olhar para Gênesis, Jesus é o princípio de todas as coisas. Se você olhar para Êxodo, Jesus é o grande libertador de Israel. Se você olhar para Levítico, Jesus é o sumo sacerdote perfeito. Se você olhar para Números, você vai ver que Jesus é a coluna de fogo à noite no deserto, e também a nuvem durante o dia no deserto para dar descanso ao seu povo. Se você olhar para Jesus em Deuteronômio, Jesus é o grande profeta poderoso. Se você olhar para Josué, Jesus é o grande general. Se você olhar para Ruth, Jesus é o grande resgatador. Mas se você olhar para 1 Samuel, Jesus, ele é a raiz de Davi. Em 2 Samuel, Jesus é o sucessor eterno do trono de Davi. Em 1 Reis, Jesus é o rei dos reis. Em 2 Reis, Jesus é o único rei perfeito e absoluto. Em 1 Crônicas, Jesus é o único monarca infalível. Em 2 Crônicas, Jesus é o sábio rei que governa o seu povo. Em Esdras, Jesus, ele é o escriba fiel e verdadeiro. Em Neemias, Jesus é o grande restaurador de sua pátria. Em Esther, Jesus é o grande intercessor e defensor do seu povo. Em Jó, Jesus é o redentor que vive. Em Salmos, Jesus é o refúgio e a fortaleza. Em Provérbios, Jesus é o arquiteto da sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, Jesus, ele é o grande pregador. Em Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, Jesus é o amado noivo da igreja. Em Isaías, Jesus é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. Em Jeremias, Jesus é a esperança de Israel. Em Lamentação, Jesus é a misericórdia de Deus. Em Ezequiel, Jesus é a grande esperança do povo de Israel. Em Daniel, Jesus é majestoso, poderoso, é eterno e quarto homem da fornalha. Em Oséias, Jesus é o esposo fiel. Em Joel, Jesus é o juiz das nações. Em Amós, Jesus é o perfeito pastor de Israel. Em Obadias, Jesus é a perfeita justiça de Deus. Em Jonas, Jesus é o grande missionário. Em Miqueias, Jesus é o grande cidadão de Belém. Em Naum, Jesus é a fortaleza do seu povo no dia da angústia. Em Abacuque, Jesus é o grande avivalista da obra de Deus. Em Sofonias, Jesus é a magnífica proteção. Em Ageu, Jesus é o desejado das nações. Em Zacarias, Jesus é o renovo. Em Malaquias, Jesus é o sol da justiça. Segura. Em Mateus, Jesus é o verdadeiro Messias. Em Marcos, Jesus é o verdadeiro carpinteiro. Em Lucas, Jesus é o verdadeiro médico por excelência. Em João, Jesus é o verbo de Deus. Em Atos, Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Em Romanos, Jesus é o grande justificador. Em 1 Coríntios, Jesus é o vitorioso Senhor da igreja. Em 2 Coríntios, Jesus é o esposo fiel da igreja. Em Gálatas, Jesus é o libertador dos escravos. Em Efésios, Jesus é o cabeça da igreja. Em Filipenses, Jesus é a alegria da igreja. Em Colossenses, Jesus é a imagem do Deus invisível. Em 1 Tessalonicenses, Jesus é o Senhor que voltará para arrebatar a igreja. Em 2 Tessalonicenses, Jesus é o Senhor que voltará para destruir o anticristo. Em 1 Crônicas, Jesus é o mediador entre Deus e o homem. Em 2 Crônicas, Jesus, em 2 Timóteo, Jesus, ele é o reto juiz. Em Tito, Jesus é a bem-aventurada esperança da igreja. Em Filemão, Jesus é o verdadeiro fiador das nossas almas. Em Hebreus, Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Em Tiago, Jesus é o grande legislador. Em 1 Pedro, Jesus é o pastor das nossas almas. Em 2 Pedro, Jesus, ele é o
amado de nossas almas e nosso coração. Em 1 João, Jesus é o verdadeiro advogado. Em 2 João, Jesus é o verdadeiro amor. Em 3 João, Jesus é o desejado de nossas almas. Em Judas, Jesus é aquele que voltará com seus milhares de santos. Jesus voltará com a tua igreja. E para finalizar, em Apocalipse, Jesus é o Alfa, Jesus é o Ômega, Jesus é o princípio, Jesus é o fim. Ele tem os seus cabelos como branco como a neve, os seus olhos são como chama de fogo, os seus pés são como latão reluzente. Em seu peito tem um cinto de centurião, um cinto de sumo sacerdote eterno. Este é o nosso Salvador, chamado Jesus Cristo.